Esse ato demonstrava que o povo eles tinham um compromisso com Deus, como eu já citei aqui. Mas se não houvesse a sinceridade no coração desse povo, do povo de Israel, mesmo fazendo essas práticas, fazendo sacrifício, fazendo a circuncisão, deixando de comer ali as carnes imundas que não podiam comer, mesmo assim, se fizesse isso, mas se não houvesse sinceridade no coração do povo, não teria validade alguma todas essas práticas que diferenciavam um povo de outro. Antes de continuar esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, se você não for inscrito, se você for novo por aqui, e também ativar as notificações. Então, se você gosta desse assunto de estudos bíblicos, eu já te convido a deixar o seu like para ajudar a fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. É pecado ou não é pecado comer carne de porco? Fica comigo até o final desse vídeo e você vai saber se é pecado ou não comer a carne de porco. Uma pergunta que chega muito aqui para mim é essa pergunta, se é pecado comer ali a carne de porco. Mas assim, nós vamos fazer um estudo e no final do estudo você deixa seu comentário aqui abaixo dizendo a sua opinião, o que você acha sobre isso, se você acha que é pecado ou se você acha que não é. A sua opinião, ela tem muita importância para nós aqui do canal. Então vamos começar o estudo rapidamente. No Antigo Testamento existia ali um conjunto de regras, um conjunto de leis. E eu vou aqui colocar 3 regras aqui que existiam no Antigo Testamento. As 3 regras que eu quero colocar para você são as regras morais, as regras jurídicas e as regras cerimoniais. As regras morais, elas vinham pelo comportamento e também dependia do coração das pessoas. Já as regras jurídicas, elas tratavam sobre as ordens e as disciplinas do povo. Essas leis, essas regras eram para que o povo de Israel pudesse viver ali naqueles tempos bíblicos da melhor forma possível. As regras cerimoniais, ela vai dar a diferença do exterior entre os judeus e entre o restante dos povos. Essas regras cerimoniais, elas vêm falando sobre as práticas dos hebreus, as práticas do povo ali de Israel, do povo judeu na época, ou seja, os sacrifícios, também tem a circuncisão também, e também eles eram estritos a comer a carne de porco. Essa era uma regra do povo, para que eles pudessem se diferenciar do restante do povo, ou seja, ele era um povo diferente. Essas regras cerimoniais mostrava para o mundo, para os que estavam ao redor, que eles tinham um compromisso com o Deus deles. O povo de Israel tinha um compromisso com Deus. Então, executando essas regras, eles se mostravam diferente do restante de todo o povoado, de toda a população, de todo o mundo que estava ao redor deles. Existem 2 versículos que dão embasamento para dizer que é pecado consumir a carne de porco. Eu vou citar aqui um versículo deles somente. O versículo está lá em Levítico, no capítulo de número 11, no verso 7 e no verso 8, que está escrito assim, ó: também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em 2, mas não rumina. Este vos será imundo, das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, estes vos serão imundos. Então, neste versículo, é um dos versículos que dá o embasamento bíblico para que as pessoas digam: olha, não pode comer a carne de porco. Mas vamos continuar o estudo, tá ok? Lembrando, eu preciso da sua opinião aqui nos comentários, dizendo o que você acha. Esse ato demonstrava que o povo eles tinham um compromisso com Deus, como eu já citei aqui.
Mas se não houvesse a sinceridade no coração desse povo, do povo de Israel, mesmo fazendo essas práticas, fazendo sacrifício, fazendo a circuncisão, deixando de comer ali as carnes imundas que não podiam comer, mesmo assim, se fizesse isso, mas se não houvesse sinceridade no coração do povo, não teria validade alguma todas essas práticas que diferenciavam um povo de outro. Na maioria das vezes na Bíblia Sagrada, quando a Bíblia se refere que é algo imundo, algo impuro, está se referindo ao ponto de vista físico e não espiritual. Algo que pode trazer coisas ruins para a saúde física da pessoa, do corpo humano, como por exemplo, a carne do porco ser imunda. Então isso quer dizer que não ia fazer bem para o povo de Israel. Na época ali era mais a questão de higiene, porque os porcos eles eram criados no meio do povo, e isso fazendo com que eles não comessem esses alimentos e iam impedir deles adquirirem doenças que prejudicavam a saúde do povo. Então essas leis, essas regras de alimentos impuros, imundos, quer dizer para nossa saúde física e não espiritual, ok? Agora, a nossa salvação, preste atenção nisso que eu vou dizer, a nossa salvação, ela é baseada na fé em Cristo e não em um cumprimento de regras, Se você vai ver lá em Efésios capítulo 2, no versículo 8 e 9, vamos acompanhar um versículo aqui, ó. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração. Então aquilo que não entra no nosso coração não vai nos contaminar na parte espiritual. Mas no ventre é lançado fora e fica pura todas as comidas. O que está dizendo aqui? Que tudo que a gente se alimentar, depois vai ser lançado fora, vai voltar a se purificar de novo. Então a questão espiritual não é o que nós comemos, porque o que nós comemos não vai entrar no nosso coração, vai sair depois, você entendeu? Observa que Jesus, ele vem para tratar do que é mais importante. Ele vem para tratar do nosso coração. Vamos ver Marcos 7, 21 e 23. Está escrito assim, ó: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, aos roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem o quê? Impuro. Então são os males que produzimos em nosso coração, que deixamos entrar e atingir o nosso coração, e isso é que vai nos tornar impuros. Então aqui agora está a minha opinião: ninguém vai para o inferno por causa de comer a carne de porco. Essa é a minha opinião. Eu gostaria muito que você deixasse aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema, tá ok? Vou deixar aqui um último versículo aqui para você. Ó, o que acontece? Respeito muito a opinião oposta. Se você faz essa prática, eu respeito, e também gostaria que você colocasse aqui o seu ponto de vista aqui nos comentários. Deixando aqui para encerrar esse estudo o último versículo em Romanos capítulo 14, no verso 13 até o verso 15, que está escrito assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus
que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se constrita teu irmão, já não andais conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então não devemos fazer escândalos, não devemos fazer discussões por o que pode comer ou o que não pode comer. Apenas expressar a nossa opinião, dizendo o que você acha que está certo e o que você acha que está errado. Então, respeito a sua opinião e tu respeita a minha opinião e deixa nos comentários aqui abaixo. Eu quero ver o seu ponto de vista, o que você acha, que talvez o teu comentário pode ser tema para o próximo vídeo aqui do nosso canal. É isso, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo o primeiro link, um e-book sobre a cultura judaica. Você vai aprender o casamento judaico, as festas bíblicas, tudo sobre a cultura judaica, também interpretações bíblicas. Isso ajuda muito a fortalecer o nosso conhecimento no momento que nós vamos fazer interpretações bíblicas. Eu tenho certeza que você vai gostar desse material preparado especialmente para você. É só clicar no link da primeira descrição e fazer o download desse e-book, onde vai ser uma bênção para a sua vida.